Bom, galera, então agora a gente vai ter aí nosso, nossa terceira etapa do Code Day com o David sobre Fast API, beleza? David, a palavra é toda sua aí, fica à vontade. Boa. Só fazer alguns ajustes aqui. Beleza. Minha tela tá visível para todo mundo? Sim? Beleza. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o Fast API, tá? Fast API é um framework, para desenvolvimento web e construção de APIs, beleza? No, no site do Fast API, ele tem uma documentação bastante rica, bastante completa para até agora atendeu todas as necessidades que nós tivemos e por isso a gente quer mostrar um pouquinho do que ele faz, tá? Bom, Fast API também tem código aberto, todo mundo pode entrar, ver como é construído, tirar algumas dúvidas. Algumas coisas são bem básicas, outras mais avançadas, só que é legal para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais a fundo, beleza? Bom, vamos começar a construção de uma API, que ela é bastante simples, mas dá para ter uma ideia do que o Fast API é capaz, tá? Eu comecei um projeto aqui, basicamente abri um projeto novo no PyCharm. Quando a gente acaba de abrir um projeto, essa é a tela que ele traz, e em cima desse projeto em branco, sem código nenhum, nós vamos começar, beleza? Não montei uma introduçãozinha bonita igual do Anderson, então nós vamos direto para o código. A tela, o primeiro arquivo que o PyCharm nos, nos dá aqui é um arquivo chamado main.py. Vamos apagar ele e vamos começar um projetinho do zero. O David, você consegue dar um tapinha na fonte aí, deixar ela um pouquinho maior? Consigo sim. Bom, iniciando um arquivo novo aqui, eu vou chamar ele de contador.py. Beleza? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Melhorou a fonte? Beleza. Se alguém quiser que aumente mais, pode pedir aí, tá? Bom, iniciando a construção da API, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o Fast API para dentro do nosso ambiente, certo? Então, eu vou dar um install Fast API. Ele já vai fazer o download de todas as dependências. Então, a partir daqui, a gente consegue criar um aplicativo com Fast API. Então, app recebe Fast API, contra espaço para ele pegar o import certinho, temos um aplicativo. Esse aplicativo, ele já a gente já é capaz de fazer, de rodar ele pelo terminal, mas para facilitar um pouquinho aqui, vamos fazer um install também do Uvicorn, que é quem vai prover o nosso servidor aqui para tempo de desenvolvimento, beleza? Então vamos criar um método para servir de entrada aqui.
onde eu vou importar também o Vicorne. Meu Vicorne, ele vai rodar o meu app dentro do meu host, certo? Meu host, localhost, a minha porta, 8.000. Beleza? Falta um underline aqui. Então, quando eu mando rodar essa função, que seria minha função de entrada no meu projeto, ele já dá. Ele já deixa meu projeto rodando, beleza? Deixa eu fechar essas duas barrinhas. Primeira facilidade do Fast API. Ele já traz integrado um visualizador do, do Swagger. Então aqui eu já tenho o Open API, né? Então por aqui eu já sou capaz de acessar meus endpoints de forma visual aqui pelo navegador, certo? Vamos criar então um primeiro endpoint, fazendo um get. Como que eu crio um endpoint? Eu vou definir a rota dele aqui. Ele vai ser um get, tá? Um get na minha raiz. Vai chamar hello Python. Ele vai retornar um texto bem simples. Então, atualizando meu Fast API. Estou apanhando um pouquinho aqui, estou com um monte de monitor e eles estão me sacaneando. Então, de uma forma bastante simples, eu já tenho um projeto rodando com... Opa, deu 404 aqui. É isso mesmo? Faltou o barra. Beleza. Já tenho várias coisas, né? Eu tenho um código Python rodando em cima de um framework sendo provido pelo Vicorne, que é o nosso servidor de aplicação, integrado com o Swagger. Tudo isso com essa quantidade de código, que é bastante interessante. Usando outras coisas, a gente deveria aqui, né, escrever o nosso Swagger e outras coisas, não, com FastAPI tudo integrado, certo? Bem legal. Vamos fazer agora um outro endpoint bem simples, que ele vai ser integrado com um banco de dados. No nosso exemplo aqui, a gente vai usar o SQLite, tá? Então, o que a gente tem que fazer antes de tudo? A gente tem que criar um método aqui, uma função que seja capaz de criar o nosso banco. Vou pegar minha colinha aqui, então vamos criar o banco de dados usando o SQLite, a própria biblioteca nativa do Python, para controlar. Então aqui ele vai criar um banco de dados. Eu estou criando uma tabela dentro do meu banco que eu estou chamando de contador e ela vai ter só um ID e um total, certo? E eu vou criar um método aqui dentro, uma função, que vai me ajudar a fazer o seguinte: toda vez que o banco for criado, ele já vai fazer um insert dentro do banco, adicionando uma quantidade no meu total, ou seja, adicionando na primeira vez 0, certo? E como que eu vou chamar essa função? Aqui dentro do meu main, meu método minha função de entrada, eu vou chamar o criaDB. Então, beleza. Executei
executei o projeto, automaticamente ele vai criar dentro do meu pacotinho aqui um arquivo chamado computador.db. Porém, a gente ainda não consegue fazer a leitura desse banco, certo? Vou criar uma outra funçãozinha aqui dentro, que faz o seguinte: ela é capaz de conectar no banco, fazer um select na minha tabela de total e me retornar qual é o meu total, certo? E para acessar essa quantidade, eu vou criar um outro endpoint, onde eu vou chamar ele de... Ele também vai ser um get, eu vou chamar ele de barra computador, dep, get computador. E nesse get computador, o que eu vou fazer? Eu vou chamar minha função getTotal, atribuir ela dentro de uma variável. A partir do meu total, eu vou incrementar o número que está dentro do banco de dados, para ele alimentar mais um, e vou retornar meu total. Atualizei o servidor. Quando eu atualizar o meu navegador, eu vou ter uma variável nova, aliás, um endpoint novo, e toda vez que eu acessar esse endpoint, ele vai retornar a quantidade de vezes que esse endpoint já foi chamado. Bem legal. Por quê? Com essa quantidade de código, eu já tenho um aplicativo que seria capaz de, por exemplo, contar quantas vezes meu site foi visualizado, por exemplo. Certo? E tudo isso eu tenho um framework para desenvolvimento web, que é o FastAPI, eu tenho uma interface de documentação de endpoints, que é o Swagger, e muito pouco código provendo tudo isso. Certo, galera? Vamos. Alguém tem alguma dúvida do que eu fiz até agora? Querem falar alguma coisa? Não? Beleza. Então, aqui, o que nós fizemos? Com esse endpoint, a gente percebeu que aliás, com esse projetinho, a gente percebeu que é bastante fácil criar chamadas, conectando com o banco de dados e tudo mais. Porém, a gente percebe que é tudo bem simples. Por exemplo, o Swagger, ele tem alguns recursos bastante poderosos. Por exemplo, quando eu vou acionar um endpoint, ele já me diz qual que é o modelo de dados que vai ser retornado, qual que é o modelo de dados que serviria de entrada para processamento da API e tudo mais, e nós não estamos usando. E no dia a dia a gente usa bastante isso. Então eu vou começar um outro projetinho que ele mostra como utilizar esses recursos que é mais comum no dia a dia, beleza? Então começando aqui um outro arquivo, eu vou chamar de newsletter. Vou criar uma nova API. E essa API ela vai ter basicamente as mesmas características que o meu contador teve até agora, certo? O que vamos ter nessa API? Bom, vamos começar pelo meu app. Então, eu vou criar uma variável app, tipo FastAPI. Dar um import nela. Vamos criar nosso método de entrada acionando o vCorn para ele ser capaz de rodar o aplicativo.
certo? Clicando aqui para ele rodar. Ele já iniciou um aplicativo novo onde eu não tenho nenhum endpoint definido, certo? Então tá, o que eu estou fazendo? Eu estou começando um projetinho onde eu chamei newsletter, onde a finalidade desse projeto seria o quê? Eu quero ser capaz de gravar o nome e o e-mail de pessoas que estejam interessadas em receber algum tipo de notícia pelo e-mail, beleza? Então, vou começar definindo meus endpoints. O que que minha API vai ser capaz de fazer? Bom, primeiro, ela deveria ser capaz de receber a inscrição das pessoas, certo? Então, eu vou criar um endpoint com um post para receber dados, onde eu vou chamar ele de inscrever. E criar aqui meu post inscrever. Ele vai receber um body que vai ser de algum tipo, que eu ainda não tenho certeza como é. E vou dar um print nesse body e vai dar um return, a princípio, um return true. Beleza? Bom, rodando o nosso aplicativo, vamos ver como que ficou lá no Swagger. Então, beleza. Ele já criou meu endpoint. Ele recebe um body. Aliás, esse body acabou vindo como um query parameter, né? Por quê? Será? Eu acho que é porque a gente não definiu o tipo. Vamos definir um tipo para ele? Um dicionário, a princípio. Atualizando no servidor. Então ele já entendeu que é um body. Ele sabe que vai vir alguma coisa no formato JSON. E se eu tentar rodar, ele vai retornar um true. Que foi o que a gente pediu para ele fazer por enquanto, certo? Primeira coisa, o que a gente espera desse projeto? A gente espera que ele seja capaz de receber o nome da pessoa que está se inscrevendo na do Letters e também, pelo menos, o e-mail, certo? Beleza. Bom, a gente que está desenvolvendo a API, a gente sabe o que a API espera receber. Porém, o nosso pessoal de front, os nossos clientes da API não sabem. Então, seria muito interessante se a gente pudesse documentar isso. E como que a gente faz? Bom, o Fast API ele já tem uma forma nativa de fazer isso. Como que a gente começaria? Bom, a gente precisaria primeiro declarar uma classe para poder tipar a entrada do dado, certo? Então, eu vou criar uma classe aqui onde eu vou chamar de inscrito. O Fast API pede que a gente estenda essa classe de um cara que chama Base Model. Esse cara, essa classe que a gente está usando de herança aqui, ela vem de um pacote que chama Pydantic. Esse Pydantic é dependência do Fast API, então instalando ele, ele vem automaticamente e é ele que vai servir para a gente fazer cast entre objetos do programa para JSON. Então ele faz isso também de forma nativa. Então eu vou falar que o meu inscrito ele tem um nome, que é do tipo string, e tem também e-mail, também do tipo string. E aí quando eu for definir o meu body do meu endpoint, eu simplesmente vou dizer que ele é do tipo inscrito, certo? Atualizei a execução do programa.
Então, se eu atualizar o front, o Swagger, olha aqui, ele já tipou para mim a minha entrada, ou seja, eu já documentei. Já ganhei a documentação aqui de uma forma bastante simples também. Deixa eu copiar esse texto aqui, jogar no bloco de notas para não ter que ficar digitando. Certo? Então essa é uma vantagem bastante interessante aqui do nosso framework. Ele traz bastante facilidade nesse momento de criação. Então, beleza. Definimos qual que é o modelo de entrada. Podemos começar a definir o banco de dados, certo? Então, a gente vai ter uma funçãozinha também de criação do banco de dados. Vamos ter um CriaDB. Esse CriaDB também vai usar o nosso SQLite como base. E aqui eu só criei uma constante para não precisar ficar repetindo o nome do banco. Só com esse nome do banco vai ser newsletter.db. E aí eu vou usar ele em mais alguns lugares. Então, o que, que vamos ter aqui? A gente vai ter uma tabelinha chamada newsletter, com ID, nome e e-mail, que é o que eu preciso armazenar nesse momento. Beleza? Então vamos lá. No meu, no meu endpoint, quando eu receber o meu body, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso gravar esses dados no banco, certo? Então eu vou criar também uma função que eu vou chamar de gravar inscrito. Eu vou receber nome e e-mail, ou melhor ainda, vou receber aqui o próprio body, que é do tipo inscrito. Não, desculpa. Vou receber o nome e e-mail mesmo, isso, tá certo. Então, na minha função, eu vou abrir a conexão com o banco de dados, vou criar um cursor, vou rodar um insert, e aqui um pouco diferente do que a gente fez no cursor, lá no contador, o, a API do SQLite ele já traz essa possibilidade de passar valores por parâmetro, para evitar SQL injection. Então, estou passando aqui qual que é o nome do meu inscrito, qual que é o e-mail, e no final, essa função last row ID vai retornar qual foi o ID que foi gerado automaticamente para esse registro no banco de dados. E vou retornar o ID caso eu precisasse trabalhar com ele ou fazer alguma coisa do tipo. Então aqui vou fazer assim, criar uma variável inscrito, recebe o melhor, perdão, ID recebe gravar inscrito, vou passar body pegando o nome e body pegando o e-mail. Desculpa, gente. Meu body já é do tipo inscrito, então eu posso acessar diretamente aqui o nome e o e-mail. Para ficar mais explícito, vou trocar o nome de body, Shift F6 para dar um replace. Alterar de body para inscrito. Beleza? Então, agora eu sou capaz de gravar inscrito e eu vou retornar aqui uma mensagem onde eu vou passar no meu retorno da minha mensagem qual é o ID do inscrito, qual é o nome, e também qual é o e-mail.
Vamos ver o que acontece. Servidor rodando. Vamos acessar o interface. Então vamos cadastrar uma nova. De fato cadastrar, porque então a gente só estava jogando tudo isso em memória, certo? Deu um erro, claro. Qual foi o nosso erro? Não chamei a função criarDB. Aí ele não vai achar. Então, quando eu iniciar o projeto novamente, ele vai criar o banco de dados. E agora, se tudo deu certo, ele vai gravar. Olha que interessante, ele gravou. Teoricamente, ele gravou com o ID 1 e colocou os nomes. Vamos trocar alguns nomes aqui. João. João também trabalha na AD. Parece que está funcionando. Gerou o ID 2. Mais um. Rafaela também trabalha na AD. Legal. Então, aparentemente, eu estou conseguindo gravar coisas e persistir no banco. Bacana. O que seria interessante se a nossa API fizesse agora? Acredito que seria interessante se a gente pudesse pegar uma lista desses inscritos, para a gente ver se isso de fato está sendo persistido, certo? Então, vamos criar um novo endpoint, app.get. Onde eu vou pegar os inscritos. O que eu preciso fazer aqui? Definir minha função, def-get inscritos. Então tá, primeiro de tudo, eu precisaria pegar os meus inscritos no banco de dados, certo? Então vamos criar uma função que seja capaz de fazer isso. Pegando na minha colinha aqui. Como que eu crio uma função que faça uma leitura no banco? Bom, vamos criar aqui get inscritos db, dizendo que é do banco de dados, certo? Vou criar uma conexão. Essa conexão vai conectar-se ao banco de dados com o nome dbname. Vou abrir um cursor para manipular registros. Então, com um ponto cursor. O meu cursor ele vai executar um código SQL. Nesse código SQL, select ID, nome, e-mail, from minha tabela, newsletter. Beleza? Acredito que escrevi certo. Agora, o que eu faço? Eu vou criar uma variável linhas. Essa linhas vai receber todo o conteúdo que o meu cursor respondeu com o método fetchAll. Nesse momento, eu acredito que eu já terminei minhas operações com banco de dados, certo? Então, eu posso fechar minha conexão para evitar que essa conexão fique aberta e gere problemas com o meu banco de dados. Agora, com as linhas que são os registros que eu retornei do banco, eu preciso converter essas linhas para um formato mais legível, certo? Como que eu faço isso? Bom, vamos fazer um for linhas em linhas. O que a minha linha retorna? Vamos descobrir. Vamos dar um print linha para ver qual que é o formato de dado que eu tenho aqui dentro. Eu sei que é um array de alguma coisa, porque o meu fetchAll vai retornar mais de uma linha. Eu só não sei exatamente o que está vindo aqui. Vamos descobrir então. Eu criei uma função que chama getInscritos. Aqui por enquanto vamos dar um return de um array vazio, certo? Eu só quero ter a possibilidade de rodar ele aqui dentro.
get inscritos db. Vamos executar. Beleza. Atualizando a interface do navegador, ele criou um endpoint novo, barra um get de inscritos. Testando ele retornou nulo, porque aqui eu não retorno nada. Mas aqui no terminal a gente consegue ver, pelo formato que foi printado no terminal, por conta desse print, que ele retorna uma tupla, ok? Então na tupla eu tenho primeiro o ID, depois o nome, depois o e-mail, que é a mesma sequência de informação que eu fiz o meu select. Então a gente sabe que, apagando meu print, que na linha, na posição 0 eu tenho o ID, na posição 1 eu tenho o nome e linha, posição 2 tenho o e-mail. Ok, o que isso mudou do nosso modelo? Nós criamos um modelo de inscrito que está aqui. Deixa eu jogar esse modelo aqui para cima. Bom, o que temos de diferente é que no nosso modelo de inscritos a gente não tem o ID. E se a gente parar para pensar, não faz sentido eu colocar o ID aqui, porque quando eu estiver cadastrando meu ID, o meu inscrito, eu não sei qual é o ID, não quero provisionar ID, não quero fazer nada disso. Então vamos criar uma outra classe, vamos chamar ele de inscrito output, beleza? Ele também estende de base model. Diferente do inscrito, ele vai ter ID, que é do tipo inteiro. Ele vai ter nome, também do tipo string, e também vai ter e-mail, do tipo string. Beleza? Perfeito. Definimos isso aqui. Então aqui dentro desse for, agora a gente tem condições de criar um objeto do tipo inscrito output. Então vamos criar aqui, ó, só as variáveis alimentando, para deixar claro que cada posição disso traz. Posso vir aqui e criar um inscrito, que é do tipo inscrito output. A única restrição é o seguinte: esse base model ele pede para que eu passe o nome de cada uma das, aliás, o valor de cada um desses atributos como parâmetro do construtor. Então a forma de fazer isso é quando eu criar meu inscrito output, eu vou dizer que o meu ID recebe minha variável ID, meu nome recebe o nome e o e-mail recebe o e-mail. Perfeito. Eu tenho meu objeto de inscrito, só que eu preciso retornar isso em um array para que seja exposto na API. Então vou vir aqui criar uma variável inscritos do tipo array. Meu array, eu vou adicionar o meu objeto inscrito e no final eu vou retornar o meu array inscritos. Perfeito? Então isso aqui vai me retornar um array que por convenção estou chamando de inscritos. E eu quero retornar de cara essa variável. Vou atualizar. Executou sem problemas. Então, na hora que eu fizer o get, que primeiro retornou nulo, como sempre, ele dá um erro. Devo ter digitado alguma coisa errada. E-mail. Rodando de novo. Perfeito. Então, ele de fato
pegou aquilo que estava gravado no banco. Só que temos um pequeno problema ainda, que é o seguinte. No meu exemplo de retorno, eu não sei qual é o dado que eu vou receber. Mas o FastAPI tem uma solução para isso. Eu posso vir aqui no meu método get e posso dizer qual é o meu modelo de resposta, ou seja, o meu response model. O meu response model basicamente vai ser o inscrito output. Ó, rodando, beleza, não está errado. Perfeito. Ele trouxe qual é o modelo de dados. Porém, se eu executar, tem uma pequena diferença aqui ainda, que voltou a dar erro. Olha que interessante. Ele retornou um erro, que é um erro de validação entre o que eu declarei que seria retornado. Eu disse que seria retornado um objeto do tipo inscrito output, porém a gente lembra que ele está retornando um array. Né? O meu get inscritos retorna um array de inscritos. E como que eu declaro dizendo que aqui vai retornar um array, ou seja, uma lista de objetos? Eu digo que ele vai ser do tipo list. Esse list está lá na minha biblioteca nativa do Python, né? Estou tipando do tipo list e falo que essa lista vai ser de inscritos output. Executando novamente. Agora sim, ele está dizendo que eu vou retornar uma lista. Dentro dessa lista eu vou ter esse modelo de dados. Executando, perfeito. Ele trouxe a lista completa com o formato correto. Então a gente percebe que é bastante simples criar o código, criar as APIs e já criar também a documentação para que a nossa API possa ser utilizada pelos nossos clientes. Seja ele um sistema front-end, um sistema back-end de integração, ou seja, qualquer coisa do tipo aí. Galera, como que tá o tempo aí? Acho que tá em cima, né, Anderson? Pode seguir, fica tranquilo. Eu criei um outro projeto que ele é um pouco mais complexo e completo também, onde eu mostro a criação de uma API um pouco mais real, né, do dia a dia, onde eu separo o projeto em camadas, teria o meu controller, meu serviço, meus modelos, meu repositório. E a minha ideia era mostrar pelo menos uma entidade de como fazer isso na prática. Todo mundo está disponível aí para ficar pelo menos mais uns 20 minutos? Pode ser. Beleza? Pode ser? Silêncio diz que quer dizer que concorda. A galera falou aqui, manda brasa. Boa. Bom, galera, aqui sobre essa parte dessa API de inscritos da newsletter, alguém tem alguma dúvida? Posso seguir para o outro projeto que é um pouquinho mais complexo e por isso mais legal de mexer? Uma dúvida. Pois não. Eu não sei se eu perdi ou se. Mas quando você coloca lá o modelo de entrada do endpoint ali, Aqui. isso. Você consegue colocar um exemplo dessa entrada ou ele só pega o modelo mesmo? Consigo. Quando eu crio o meu modelo, você percebe que eu só defini a variável, aliás, defini o atributo e não fiz mais nada com isso. Tem um tipo dentro do PyIdentiq, que é o tipo field. Aqui dentro do tipo field, posso colocar um valor que seria um exemplo desse nome. David, aqui um field,
david@teste.com. Ele está reclamando de alguma coisa aqui, deixa eu só ver se eu importei do lugar certo. Importou do lugar errado. Identic. Beleza. Então é isso. Se eu rodar atualizar a documentação, ele já traz um exemplo de como seria esse dado. Top. Beleza? Bom, Beleza. algo mais? Podemos seguir? Perfeito. Ô, Deus, tem uma dúvida. Pois não. O FastAPI tem. Como que é o mesmo nome? É ORM, que a gente pode fazer uma query sem ser desse jeito cru, escrevendo Tem sim. select, tudo. Tem ORM sim. Na verdade, você pode plugar qualquer ORM que já existe no mercado. Você pode plugar o SQL Alchemy, Piwi ou Tortoise, ou qualquer um outro aí que já existe. O FastAPI tem integração. E essa é uma pergunta que, se você fizer na documentação, você vai perceber que existe bastante coisa no próprio site do FastAPI. Então, aqui ele já recomenda algumas coisas. Eu fiz uma busca direcionada com SQL Alchemy, mas se você fizer busca com outros ORMs, ele vai te responder também. Bacana. Beleza? Mais alguma coisa, galera? Então tá, seguindo. Deixa eu abrir um outro projeto que eu já tenho pré-criado aqui. Deixa eu confirmar se é esse projeto aqui. Beleza. Aqui, galera, é o seguinte. Eu tenho um outro projeto. A ideia dele é simular uma conta corrente, onde eu faço depósito, faço saques, aliás, faço lançamentos de crédito e débito, e no final eu posso ter um saldo disso, beleza? Porém, como a gente está com um horário um pouco apertado, vamos trabalhar em uma das entidades desse projeto. Eu tenho algumas entidades aqui, que seria a entidade de conta, eu tenho o correntista e teria os lançamentos também, beleza? O mais interessante seria se a gente pudesse fazer os lançamentos, porém o lançamento depende de todos os outros dados, então vamos começar com o correntista, que seria o único que não tem dependência nenhuma, tá? Como que eu começo? Deixa eu abrir uma informação aqui do lado. Beleza. Esse projeto, depois ele vai estar disponível no GitHub completo, mas como que ele está definido? Bom, eu tenho o meu repositório, que são minhas classes, ou a minha camada que faz a conexão com o banco de dados e qualquer tipo de operação. Eu tenho meus modelos, que são onde eu defino a minha estrutura de negócio, meu modelo de dados. Tenho o meu pacote, ou minha camada de serviços. Opa, esse pacote está errado, deixa eu apagar ele aqui. Tenho o meu pacote de serviços, onde eu, de fato, executo as operações para atender as exigências do meu serviço, do meu negócio. E, propositalmente, está faltando a minha camada de controller, que é onde eu vou fazer a minha entrada e saída de dados, beleza? Então, vamos criar um pacotinho novo aqui, com o nome de controllers. Beleza? Vamos começar. E só para deixar claro também, não menos importante, meu arquivo main, criando o meu aplicativo FastAPI, utilizando o vCore para rodar o aplicativo, e no meio aqui escondidinho eu tenho uma classe database, onde eu faço a criação dos bancos de dados, das tabelas no banco de dados, beleza?
Então, beleza. Vamos criar nosso primeiro controller aqui, que seria o nosso arquivo correntista. Controller. E antes de começar a falar do correntista, vamos fazer um teste. Ver se roda isso aqui, né? Beleza. Subi o meu servidor. Atualizei meu navegador. Então eu não tenho nenhum endpoint definido. Perfeito. Vamos começar definindo o endpoint de cadastrar correntista. Bom, deixa eu abrir o projeto anterior, só para mostrar a primeira diferença, que ela é a mais importante quando eu trabalho nessa arquitetura de vários arquivos. Qual que é a primeira grande diferença que nós temos? Quando eu defino um endpoint, não sei se vocês repararam, mas eu utilizo fugiu o nome disso no Python, no Java é anotação. Quem me ajuda aí? Decorator. Obrigado. Eu utilizo um decorator, só que esse decorator ele não é importado. Eu utilizo minha própria variável do aplicativo para definir as minhas rotas. Então, todas as minhas rotas estão no mesmo arquivo, e esse arquivo também contém a criação da minha variável, que é do tipo FastAPI, certo? Quando eu trabalho com vários arquivos, o meu correntista controller não tem o app. Se eu tentar importar app de algum lugar, isso eu não tenho. Se eu tentar, por exemplo, from main import app, não existe essa informação. Ele vai dizer que app não existe, porque não é uma variável pública, perfeito? Então, como que eu crio e como que eu defino as rotas dentro de um controller separado? Bem, o FastAPI, ele já tem uma forma própria de fazer isso. Eu vou criar uma variável aqui do tipo router, que vai ser API router. Opa, API router. API router é um artefato aqui que está dentro do FastAPI. A função dele é definir rotas em arquivos diferentes, certo? Em arquivos onde eu não tenho o app. E eu vou criar uma estrutura aqui dentro para ser usada para ser usada lá no meu main, que eu vou chamar de correntista router. Esse correntista router, ele vai ser do tipo dicionário, e eu vou definir aqui dentro que o meu router é esse carinha que eu criei aqui, então router. Eu vou definir também qual é o prefixo que os meus endpoints vão ter dentro desse arquivo. Quero dizer que, se eu estou criando um arquivo novo, provavelmente eu vou acessar esses arquivos a partir de um path específico, certo? Então, eu vou criar um path chamado correntistas. E, utilizando mais um recurso de documentação, são as tags que o Swagger vai utilizar, certo? O Swagger permite que a gente use mais do que uma tag para classificar os meus endpoints, então estou falando que isso está dentro de um array. Poderia ter mais de uma tag aqui dentro. E onde que isso iria interferir? Lá dentro do meu Swagger, a hora que eu fosse visualizar a documentação. Vamos lá. Então, eu defini meu correntista router, defini o meu path do endpoint e defini, inclusive, algumas tags. O que acontece aqui quando eu rodar atualizar o Swagger? Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque eu criei
essa estrutura de dados, porém eu não disse para o meu aplicativo que ela vai ser usada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui do meu app, ele tem uma função, ou um método, que chama include routers. Include router. Aqui dentro eu vou dizer quais são as informações pertinentes a cada router. Então eu criei aqui dentro um correntista router. Eu vou só importar. Correntista router. Um detalhe, só para ficar claro, que... Oh, só um minuto, desculpa. Pois não? Lá nas tags tá escrito correntidas. Ah, beleza. Valeu. Quando a gente digita, a gente fica meio cego, né? Não vê as coisas. Eu sei. Bom, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, ó, que quando eu dou o meu include router, só para ficar claro, ele pede uma série de parâmetros, certo? Ele não pede um dicionário. E a estrutura que eu criei lá dentro do meu correntista controller é um dicionário. Porém, ele pede aqui que eu passe um atributo do tipo router, um atributo do tipo prefix, as tags e uma série de outros atributos, certo? Correntistas. Beleza. Correntistas. Beleza. Então aqui você já fica na dúvida se está certo ou não. Então a forma que eu uso para passar o conteúdo desse dicionário para dentro desse método que pede uma série de parâmetros é utilizando asterisco, asterisco. Correntistas routers. Então ele vai pegar cada elemento ou cada conjunto de chave e valor e vai passar como parâmetro para dentro do meu include router, beleza? Isso aqui é só um atalho, tá? Isso aqui poderia ser feito na mão, de individual, de várias formas, né? Mas fazendo assim é um atalho. Então, na hora que eu vou executar, olha que estranho, não tem nada ainda. Por quê? Eu defini o path, mas não defini nenhum método. Então, se eu não tenho método, eu não vou conseguir fazer nada. Vamos começar criando um método que seria o nosso post, ou o nosso gravar correntistas, certo? Então, vamos lá. Assim como no outro projeto, eu tenho que usar algum mecanismo para definir a rota. A diferença é que aqui eu não tenho app, o que eu tenho aqui é o router. Então, router.post. Estou definindo uma rota que vai ser com o verbo de post. Posso simplesmente não colocar nenhum complemento na minha rota, que ele vai assumir que é o barra correntistas, beleza? Então, def post novo correntista. Beleza? Vamos deixar esse método sem fazer nada, essa função sem fazer nada por enquanto. Vamos rodar o projeto novamente, não deu erro. Atualizando o Swagger. Beleza. Parece que ele trouxe dois, mas na verdade é o mesmo endpoint. Acontece isso porque eu taguei ele de duas formas diferentes. Certo? Pessoas, nesse momento não faz muito sentido. Vou apagar essa tag de pessoas. Vou atualizar. Então, está tagueado como correntistas. Beleza. Aqui a gente já percebe de cara que temos o mesmo problema que tivemos no New Letters, certo? A gente não tem o modelo de dados. Na verdade, aqui a gente não tem nem o body. Não está nem pedindo body. Então vamos começar aqui, pedindo body. Nosso body, ele vai ser do tipo correntista input. Lembrando que esse aqui é um projeto que já está que eu já deixei essa parte mais pesada do código pronta. Então eu tenho aqui no meu modelo de correntista, eu já tenho o input e o output dele, beleza? Vocês perceberam que tem um detalhezinho aqui no output que eu já vou comentar.
Beleza, eu tenho meu body. Se eu atualizar o servidor, atualizar o Swagger, beleza, já tem um exemplo do que vai sair aqui. Aliás, do que vai entrar, né? O que vai sair não tem um exemplo. Então vamos dizer que o response model, ou seja, o modelo de saída, modelo de resposta, vai ser um correntista output. Perfeito? Ele já fez um import, atualizando o servidor, atualizando o navegador. Beleza. Já sei que se eu enviar um nome, ele vai me responder um nome e um ID. Como isso funciona? Mandei gravar. Não aconteceu nada porque não chamou as camadas de serviço. Falha do apresentador. Então vamos lá. Vamos criar um serviço, um service. Vai ser do tipo correntista service. Também é a minha camada de negócio que já está definida. Dentro do service eu devo ter um método. O que está acontecendo aqui? Só um minutinho. Novo correntista. Perfeito. Então aqui dentro eu já tenho um método criado, uma função criada, que ela espera receber um parâmetro que seja do tipo correntista input. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto do tipo correntista, vai atribuir o nome que está vindo pelo meu body, vai gravar. Se gravar corretamente, ele vai atribuir o ID com a informação que foi gravada no banco. E se tudo der certo, ele vai responder essa informação completa, com nome e ID. O único detalhe é que eu tenho que vir aqui e dar o return para pegar essa informação. Atualizei o servidor, não teve erro. Atualizando o navegador. Vamos executar. Opa. Beleza, já gravou, retornou. E o que é interessante aqui nessa... o que aconteceu de novo aqui, que a gente não viu ainda, galera? Vocês lembram que lá no The Letters, quando eu fiz o retorno com o tipo inscrito output, eu tive que criar o objeto manualmente. E aqui eu não precisei criar. Se vocês repararem, o que acontece aqui? Vamos debugando para a gente entender. Linha a linha. Vamos gravar o Manuel como correntista. Bom, eu recebi meu body. Meu body tem o nome, certo? Instanciei um serviço que contém a lógica de negócio de correntista. Chamei minha função de criar um novo correntista. Aqui ele só instanciou um objeto que é do meu tipo modelo, certo? Atribuiu o nome que veio no body para dentro do modelo. E aqui ele chamou o repositório para fazer a persistência no banco. Vamos entrar no método de persistência. Conectou no banco, abriu um cursor, o cursor executou um insert, comitou para aplicar as alterações. O cursor tem essa propriedade, né? Que é do tipo last, que é do tipo inteiro, ou seria float ou qualquer coisa, que retorna o ID que essa instrução retornou. Então eu sei que é um ID 2. Eu atribuí esse ID para dentro do meu modelo e retornei meu modelo. Ou seja, esse correntista, a gente pode ver que o tipo dele
é o correntista que está lá no meu modelo. Deixa eu fechar aqui. Esse cara aqui não é mais importante, esse aqui não é mais importante. Então, o meu correntista, esse objeto correntista é exatamente desse tipo aqui. Eu não falei, em momento algum, lá no meu controller, que eu vou retornar um correntista. Eu falei que eu vou retornar um correntista output. Só que mesmo assim, quando eu tentei retornar o meu objeto do tipo correntista, ele já entendeu que, que os atributos, né, que as características dele batem. E como que ele entende isso? Esse atributo, essa classe base model que vem lá do Pydantic, ele tem uma configuração que é esse ORM mode. Por padrão, ele é false. Ou seja, por padrão, ele entende que sempre que eu for alimentar um objeto criado a partir da CBase Model, eu vou passar os valores manualmente. Mas a partir do momento que eu estou usando o ORM Mode, ele entende que isso vai vir de alguma forma pronto, ou seja, de alguma forma especificamente de alguma forma que veio do banco de dados. Então, como os meus atributos batem com o atributo que foi declarado na minha classe, e essa classe ela foi preenchida através de um banco de dados, não necessariamente usando um ORM. Nesse caso foi feito na mão. Mas se fosse utilizando um ORM, você não ia preencher os atributos do seu modelo que vai se transformar em JSON manualmente. Você usa esse ORM Mode e tudo aquilo que coincidir com o seu modelo principal, ele já vai converter automaticamente. Então, por isso que quando ele termina de executar a função, ele dá um return do tipo correntista, ele vê quais são os atributos que coincidem com o correntista output e preenche automaticamente. Por isso que ele já retorna de uma forma certinha aqui. Ficou claro? Acho que essa parte aqui é a única diferença e é uma diferença bastante interessante na hora de desenvolver uns modelos bem grandes. Ficou claro com todo mundo? Ficou sim, ficou sim. Aqui também, de boa. Beleza. Bom, galera, eu tenho bastante coisa que eu tinha planejado aqui, mas não deu tempo. Porém, daqui para frente a gente vai só entrando em mais detalhes, né? Mas eu acho que até aqui a gente já consegue ter uma ideia bastante legal de como criar APIs, como criar endpoints, seja num projeto bastante simples, onde eu resolvo tudo em um arquivo, ou seja, num projeto um pouco mais complexo, onde eu vou trabalhar com camada, com MVC, vou trabalhar com vários modelos de dados, com conversão de JSON e etc. Várias coisas. E acredito que com isso dá para apresentar uma introdução bem legal sobre o Fast API. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, vamos aproveitar os minutinhos que restam aí. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá, quem começa? Primeiras damas. Débora? Não, é que assim, eu lembro que uma das vantagens dele sobre o Flask é por conta de usar o async, né? A gente não consegue usar o async aí nos endpoints do Fast. Né? Agora eu não lembro se precisava no FastAPI você configurar alguma coisa, se ele já meio que deixa por default, por parte dos panos. Boa pergunta. No outro projeto, eu fiz uma V2 do New Letters, onde eu usei tudo assim que eu. Deixa eu abrir ele aqui, só para mostrar o que muda, tá? Enquanto o David vai abrindo, eu vou complementando isso, que na própria documentação lá do Fast API diz
use async se você precisar usar async. Se você não precisar usar async, você pode definir a sua entrada ali do controller sem o async mesmo, tá? Porque por baixo dos panos, ele sabe se virar. Então, o framework, o Fast API, ele vai pegar aquela sua função e vai rodar assincronamente da mesma forma, tá? Assincronamente assim, né? Ela vai concorrer com as outras entradas de endpoint que tiver. Ele sabe fazer isso, tá? Então, se você precisar usar o async, é porque dentro da sua cadeia de métodos tem alguma coisa async, né? Por exemplo, uma requisição, ou você está usando um banco de dados, né? Um driver que é async. Mas se você não tem essa necessidade, você pode usar o def normal sem o async. Eu, particularmente, se eu fosse começar um projeto, eu usaria tudo async, porque se uma hora surgir a necessidade de colocar async, você já está com a sua stack pronta, né? Então você já tem seus serviços, os seus repositories, tudo bom, tudo pronto ali para colocar async, né? Agora, se você começa sem, depois dá um trabalho para refatorar, então eu começaria async. Bom, Débora, essa aqui é a versão 2 do New Letters e ele é todo async. Então, eu defini, por exemplo, meu get inscritos como async. Eu defini meu getDB como async. Aqui eu estou usando uma lib da SQLite. Essa aqui não é nativa, você tem que importar no projeto. Mas ele já é assíncrono, então eu tenho que pedir o await de tudo que acontece, tanto para abrir a conexão, quanto para pegar o cursor, para executar o SQL e até para fazer o fetch dos dados. Então ele responde tudo assíncrono. E se fosse, por exemplo, chamando uma arquitetura MVC onde eu tenho outros arquivos, de boa, eu ia criar meu service aqui. Meu service ia ter um método que é assíncrono e aqui eu ia aguardar isso responder. Ou seja, não precisa configurar nada, ele nativamente já é assíncrono. É muito, muito simples. Beleza? Boa. Michael, você ia falar alguma coisa? Sim, sobre eu não sei muito quanto tempo está no mercado, mas a questão de deixar em produção já. Existem muitas aplicações em Fast API, em produção, é seguro também. Cara, o Fast API, ele deve estar no mercado há mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Mas saiu uma pesquisa com uma base de dados, uma base de desenvolvedores Python, e o Fast é o terceiro framework mais cotado entre os desenvolvedores, né? Atrás de Flask e Django, ou seja, monstros da plataforma, né? Então, cara, com base nessa base de usuários e nessas respostas que tivemos, eu considero seguro criar um aplicativo em Fast API e botar em produção. Eu lembro que tem até o dono né, quem fez aí o Fast API, ele tinha postado nas redes sociais, né, uma vaga que estava cobrando mais tempo de experiência do que o tempo que ele tinha inventado. Ele falou, eu não ia poder me candidatar na vaga. Isso mesmo. Falando por aí, eu preciso achar, mas eu lembro que quem fez o Fast API, ele mesmo tinha postado isso. Ramírez. Sim, é o Ramírez. Isso aconteceu mais ou menos 1 ano e meio atrás, por isso que eu deduzo que seja uns 3 anos 3, 4, eu acho. de mercado já. Aproveitando, outra coisa, percebi que você usou o Vicorn. Isso. A gente aqui usa o G-Unicorn. Tem alguma vantagem? Olha, para ser bem sincero, o Vicorn é o que está na documentação, tá? Eu não cheguei a testar com o Unicorn, por exemplo, mas eu acredito que funcione, né? E o Vicorn, ele é base... O Vicorn, ele é baseado no Unicorn, eles têm algumas semelhanças. Praticamente todas as features do Unicorn o Vicorn tem. Não sei te falar quais são as vantagens, mas
tudo muito parecido. O Vcorn ele já é feito para trabalhar com essa stack de async, entendeu? Ele já é próprio para você ter a maior performance aí com a Async I/O. O Gunicorn eu não sei nem como que funcionaria para configurar ele aí para rodar o projeto. Eu acho que tem alguma coisa que deve ser diferente. Uhum. Bacana. Boa. Acho que o Lucas ia falar alguma coisa também. Na questão ali do retorno, ele se baseia mais ou menos ali no modelo que você tem, né, para retornar. E aí, o que aconteceria se dentro do retorno tivesse outro modelo? Você teria que setar true também, aquela Boa. visualização? Boa pergunta. Eu vou te mostrar como que eu defini um modelo, o meu modelo de lançamento, tá? Que seria a parte mais legal do projeto aqui, que a gente não conseguiu chegar. Mas, por exemplo, no meu modelo de lançamento, bom, primeiro, o lançamento ele tem que ter um correntista e tem que ter uma conta. Ou seja, no retorno é interessante que eu veja esse correntista e veja essa conta, né? Então, da mesma forma que eu defini um lançamento input, um lançamento output, eu vou dizer que no meu lançamento output vai ter um correntista. Esse correntista é do tipo correntista output. E todos eles tá cascateado, né? Todos eles têm esse ORM mode true. Por isso já funciona também sem fazer muito malabarismo. Ele funciona meio que automático. Bacana. Boa. Algo mais, galera? Tô atrapalhando o trabalho de um monte de gente hoje. Fechou? Bom, acho que fechou. Maravilha. Boa, galera. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Acredito que foi uma troca legal aqui de conteúdo, né? Sei que tem um conteúdo que parece ser um pouco misterioso aí, mas depois vocês dão uma revisada aí nos vídeos que vão estar disponíveis. E eu agradeço aí de verdade quem participou, quem tá com a gente aí desde o começo. Brigadão. E a ideia é que esse aqui seja só o primeiro, tá? A gente quer fazer isso mais vezes. É claro que a gente não vai conseguir toda vez ser os mesmos falantes, né? E aí até quem quiser falar da Enforce, da Neural Mind, ou até o pessoal aí também do Campinas Tech, se alguém quiser falar, eu quero falar sobre o tópico tal, tá? Da próxima vez, quando for ter a próxima edição, eu vou mandar um e-mail antes perguntando se alguém tem tópicos para sugerir e depois quem quer palestrar sobre os tópicos. E aí a gente faz. Não dá para ser um evento que acontece a toda semana, né? Mas, sei lá, né? A gente pode fazer ele a cada 2 meses, 3 meses, aí a gente vê um time que seja bom para todo mundo. Porque dá trabalho. Dá trabalho organizar as apresentações, preparar o código para apresentar. Mas é algo legal, que vale a pena e aí a gente consegue também disseminar um pouco de conteúdo. Beleza? Obrigado. Se alguém quiser falar alguma coisa, só falar. Show, curti bastante. Quis apresentar bastante coisa e prática, né? De forma bem direta. Não teve nem muita enrolação teórica, né? E foram bem simples, né? Eu já tinha participado de uma apresentação de Flutter antes. Peguei nada. Não, né? Bom, feedback bom. Legal. Boa. Eu acho que o horário, né? Que daí pega um pouco o almoço do povo, vai ter que ficar meio se virando. Acho que é bom só. A gente votou esse horário internamente, né? E era um horário que... Porque de noite a galera tem filho, tudo é mais complicado, né? Mas realmente o horário foi meio ruim. Talvez a próxima vez a gente combine um sábado de manhã, que aí fica mais fácil pra galera. Mais alguém? Bom, eu agradeço aí todo mundo que participou. Valeu pelo tempo, valeu pela paciência. Algumas coisas acabou saindo meio atropelado. Acabei de chegar, cheguei já apresentando, quase que não deu tempo. Mas obrigado a todo mundo aí, galera. Portas abertas para qualquer tipo de sugestão ou crítica para a gente melhorar. E todo mundo é convidado para participar dos próximos e quem quiser falar, mais do que convidado. É isso aí, pessoal. Obrigado, então. Um bom dia pra todo mundo. E a gente se vê Valeu, no gente. próximo Code Day. Até mais. Valeu, gente. Falou, muito obrigado. Até mais. Falou, até mais. Valeu.